Bom dia, a gente vai apresentar o seminário sobre a obra A Balsa da Medusa. Bom, Théodore Géricault foi um dos principais pintores do romantismo francês do século XIX. Ele produziu uma obra icônica e controversa com A Balsa da Medusa. Pintada entre 1818 e 1819, essa tela monumental de aproximadamente 4,5 metros por 7 metros é uma representação dramática do naufrágio da fragata Medusa, que partiu da França em direção ao Senegal em 1816. Esse evento trágico, marcado por erro de navegação e subsequente desespero humano, capturou a imaginação de Géricault e o inspirou a criar uma obra que não apenas documenta um desastre marítimo, mas também critica as estruturas. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico. A pintura de Jerical não pode ser compreendida sem a gente contextualizar o período em que ela foi criada. No início do século XIX, a França enfrentava mudanças políticas significativas após a famosa Revolução Francesa, ocorrida 20 anos anterior, e o subsequente período napoleônico. Sob Napoleão Bonaparte, a França esteve envolvida em diversas guerras de expansão, e ela lutava para poder manter suas colônias, incluindo tentativas de recolonizar o Senegal. A fragata Medusa foi enviada como parte desses esforços coloniais, levando consigo centenas de passageiros, incluindo soldados, oficiais e prisioneiros políticos. O naufrágio da Medusa não apenas revelou a incompetência da liderança naval francesa da época, mas também expôs as desigualdades sociais e raciais dentro da própria embarcação. Quando a fragata encalhou na costa da África Ocidental, um grupo privilegiado de passageiros conseguiu escapar nos botes salva-vidas, deixando os demais à deriva em uma balsa improvisada. O caos que seguiu incluiu lutas por recursos escassos, como comida e água, e relatos controversos de canibalismo entre os Concentrou em sobreviventes. retratar os momentos de desespero e de esperança daquelas pessoas. Ele focou muito para a gente conseguir realmente sentir o que aquelas pessoas estavam vivendo naquela situação tão insalubre e que, principalmente hoje, é muito difícil da gente imaginar. Então, para a gente conseguir transformar, tipo, para a gente conseguir se ver lá naquela cena, ele utilizou alguns elementos e também com isso ele fez, como foi dito e a gente vai aprofundar mais, fez diversas críticas sobre a sociedade e sobre a convivência humana. A figura, como vamos dizer assim, principal, tirando o barco, a figura humana principal, ela é um marinheiro. Ele, ele, ele é um marinheiro negro, chama Jean Carles. Ele estava erguendo uma bandeira francesa que ele improvisou ali quando ele viu um navio que estava navegando ao longe. Essa escolha do Gerigaud de colocar justamente um negro como a figura central e como aquela figura heróica, ela foi bem controversa naquela época e foi bastante criticada, porque como todo mundo sabe, a escravidão era muito comum, era legal e era amplamente apoiada na França, porque a gente estava vivendo um momento em que a mão de obra ela precisava, tipo, se precisava muito de mão de obra e a burguesia e os patrões eles não esses que tinham o poder político eles não queriam pagar, tiveram que ter despesas para pagar essas mãos de obra e ter benefícios, que é hoje em dia que a gente sabe que é o correto. O segundo elemento da obra, ele é mais uma curiosidade, mas é importante dizer, que é o Delacroix. Muita gente não sabe, e é um detalhe que muitas vezes passa despercebido. E quando a gente vai fazer essas análises dessas obras, isso que é legal, que a gente consegue perceber cada coisinha que seria insignificante assim, mas que muda completamente a análise da obra, que é que o pintor Delacroix, ele posou para o quadro e ele foi representado como um dos mortos. É como foi falado, houve muita selvageria e no desespero
de você estar ali, tipo, num pedaço de madeira praticamente flutuando no mar, você perde a sua noção humana e você entra no seu, como a gente pode dizer, tipo, no instinto animal. Então, o Delacroix, ele está retratado como essa pessoa aí que a gente pode ver que está desacordada, ela está morta de bruças, com o braço esticado, meio mole assim, e ela provavelmente foi vítima de canibalismo daquelas outras pessoas ali que estão junto com elas. Eu vou dar continuidade com o que o Renato estava falando. Eu vou falar um pouco sobre os corpos e sobre um barco salva-vidas. Sobre os corpos, é perceptível que a luz e a sombra desempenham papéis cruciais na composição de Gilligaud. O contraste dramático entre as áreas iluminadas e sombrias intensifica o clima de desespero e incerteza que permeia a cena. Os corpos pálidos e contorcidos são representados com um realismo visceral. Isso é resultado de uma pesquisa detalhada do artista. Ele estudou bastante os cadáveres e agonizantes em hospitais, justamente para capturar a verdadeira angústia física e emocional dos sobreviventes. O outro detalhe do quadro é o barco salva-vidas. Ele é bem pouco perceptível, você tem que prestar muita atenção para encontrá-lo, mas ele está lá bem no horizonte. Gilligaud decidiu representar a esperança dos marinheiros naufragados. Essa esperança foi representada com o barco salva-vidas. Mas tem um detalhe: esse barco salva-vidas navega sem velas, porque ele tá, o que dá a entender é que ele está navegando no sentido oposto. A gente percebe que é representada a esperança, porque o marinheiro, quando você analisa a tela em geral, você vê que o marinheiro está acenando para alguém com a bandeira da França. Esse alguém, entre aspas, é o barco salva-vidas. Toda a composição é orientada para essa esperança, culminando na figura negra do barco. É com grande honra e estima que falo-vos para vos agora sobre as mais emblemáticas obras da história e um dos momentos mais importantes para a arte, sobre a crítica ao romantismo. O que é o romantismo? Vamos lá. A discorrer sobre uma das mais emblemáticas obras da arte ocidental, eu vou falar agora sobre a Balsa Medusa, obra qual criada pelo proeminente pintor francês Théodore Géricault. Este quadro monumental concebe-se entre os anos de 1818 e meados de 1819. Representa até hoje um grande enigma famoso, uma inconcebível obra atemporal e bela até os dias de hoje, com crítica desde o vigoroso conteúdo social e político até a audácia estética. Vamos lá. A Balsa Medusa não é apenas uma obra de arte, é uma poderosa narrativa visual de um episódio que ocorreu ali em meados de 1816, 1817, quando uma fragata chamada Medusa navegava da França em direção ao Senegal, onde ela naufraga devido a um erro de navegação, o que se segue por um espetáculo de desespero e degradação humana, marcado pela fome, pela sede e pelo principal e essencial canibalismo, como muito criticado. Então Jericó, movido pela intensidade dessa tragédia, dedica-se à criação de uma pintura que transcendesse a simples documentação do evento, mas que transformasse em uma crítica mordaz e completamente eficaz e robustez as falhas das instituições e a condição humana, até onde a natureza humana pode chegar, quais os limites da maldade, da bondade, o que é a ética e o que acontece quando estamos sujeitos a uma tragédia, a um momento desesperador, um momento trágico e problemático. Nesse momento, nós nos integramos praticamente aos nossos sentimentos e nos deixamos levar, e muitas vezes os resultados são completamente desastrosos.
E essa obra reflete isso. Então, movido pela essa intensidade, ele cria essa reflexão em base dessa obra. E o contexto, a recepção crítica, o impacto social que se teve, é revelado ao público francês, quando se revela ao público francês a Balsa Medusa, que se encontra as críticas mistas. A representação com as diretas dos temas foram considerados tabus, como o canibalismo e a incompetência das autoridades navais. Foi um choque para a sensibilidade artística e social da época. No entanto, todavia, entretanto, Géricault, com sua astúcia, decide explorar a obra na Inglaterra e na Irlanda, onde o movimento abolicionista estava em ascensão. Nesse novo contexto, a presença do marinheiro negro Jean Charles, em uma posição de destaque no quadro, foi vista como uma poderosa crítica à política colonial francesa e à escravidão, obtendo ali um reconhecimento e aplausos tanto à crítica quanto do público, quanto da elite. Então vem ali desde influências artísticas e técnicas utilizadas também. Temos muitas críticas em relação às técnicas, à forma com que se constrói a tal arte e toda a estrutura e o contexto que se está aquela obra. Vamos lá. Para compreendermos plenamente a magnífica Balsa da Medusa, é essencial considerarmos as influências que moldaram Géricault como artista. Antes de empreender esta obra, ele viajou para a França, para a Itália, estudando intensivamente os mestres renascentistas como Michelangelo e Caravaggio. A influência desses artistas é visível na técnica de Géricault, especialmente no uso dramático e do uso chuavesco e na composição diagonal, que inclui a cena uma dinâmica visceral. A robustez, a musculatura das figuras humanas, que remete claramente a um movimento, a uma dinamicidade, ao estilo monumental de Michelangelo. E enquanto a iluminação constante evoca a teatralidade de Caravaggio. Além dessas influências clássicas, Géricault incorporou em sua obra uma iconografia religiosa, adaptada para comentar sobre as injustiças e os sofrimentos contemporâneos. A estrutura composicional e a pintura remete a cenas de sofrimento e redenção presentes na arte, a maneira. A Balsa Medusa não apenas narra um evento trágico, como já anteriormente dito, mas também serve como um potente veículo de crítica social e reflexão sobre a natureza humana, sobre a frieza, sobre a obscuridade, sobre o lado caos da humanidade. Em conclusão, a Balsa Medusa é uma obra que transcende seu tempo, oferece uma crítica contundente às estruturas de poder e reflete sobre a resiliência e dignidade humana frente à diversidade. Através dessa escala monumental e seu realismo intransigente, Géricault nos desafia a enfrentar as duras realidades de sua época, ao mesmo tempo em que demonstra o poder transformador da arte. Espero que esta análise tenha proporcionado uma compreensão mais profunda da significância desta obra-prima do romantismo francês e também possa ter adentrado a obra de arte em que ele escreveu e desenhou, e mais do que isso, possa ter refletido e bem desdenhado sobre o romantismo e o movimento, qual foi o romantismo, o magnífico romantismo. Eu agradeço a todos pela atenção dispensada e fico à disposição para qualquer pergunta ou discussões que queiram levantar. Muito obrigado. Agora eu vou falar sobre a inspiração e influência da obra. Antes de dar início a essa obra-prima, Géricault empreendeu uma viagem enriquecedora pela Itália. Foi lá que ele mergulhou profundamente nas criações dos mestres renomados, entre eles Michelangelo e Caravaggio. Essa jornada não foi apenas um passeio pelas maravilhas artísticas do Renascimento, mas uma verdadeira imersão que transformou e aprimorou suas técnicas e iconografia. A experiência italiana deixou uma marca indelével em Géricault, visível principalmente na influência de Caravaggio. Observem como a dramática iluminação contrastante, um dos traços distintivos do mestre barroco, é utilizada para intensificar o drama e a tensão da cena em A Balsa da Medusa. Esta técnica não apenas destaca os detalhes e expressão dos personagens, mas também cria um jogo de luz e sombra que amplifica a sensação de desespero e angústia. Além disso, a composição diagonal que Caravaggio utiliza para guiar o olhar do observador é adaptada por Géricault para organizar a cena caótica da balsa, conduzindo-nos a percorrer visualmente a tragédia representada na tela. Cada figura, cada gesto,
Cada expressão parece cuidadosamente posicionada para narrar essa história de sofrimento e sobrevivência. Jericó também não se limitou a absorver somente essas técnicas. Ele também mergulhou em temas religiosos, empregando a iconografia cristã de maneira inovadora para comentar sobre as injustiças e sofrimentos humanos no mundo contemporâneo. Em A Balsa da Medusa, podemos observar como ele utiliza essa iconografia para transcender a simples representação de um evento trágico, elevando-o a um comentário universal sobre a condição humana. Portanto, ao contemplarmos A Balsa da Medusa, estamos diante de uma obra que não só reflete o talento inato de Jericó, mas também a profundidade de sua aprendizagem e a riqueza de suas influências. Michelangelo e Caravaggio não são apenas referências distantes, e eles são parte integralmente da linguagem visual que Jericó construiu para nos falar de justiça, de dor e, acima de tudo, da resiliente dignidade humana. Oi, eu vou falar agora sobre o legado da obra e a influência dela até os dias de hoje. A Balsa da Medusa, de Jericó, continua a ser uma obra poderosa e provocativa na história da arte ocidental. Esta pintura monumental, que retrata o desespero e a luta pela sobrevivência dos naufragos de Fragata Medusa, transcende a mera documentação visual de um evento histórico traumático. Jericó oferece, através de sua obra, uma crítica incisiva às injustiças sociais e políticas de seu tempo, denunciando a incompetência e a corrupção do governo que levaram à tragédia. A escolha de Jericó de incorporar elementos religiosos, como a composição que lembra a descida da cruz e técnicas artísticas inovadoras, como o uso dramático de luz e sombra, amplifica ainda mais o impacto emocional e intelectual da obra. O realismo cru e a intensidade emocional capturam o espectador, forçando-o a confrontar a brutalidade e a desesperança dos naufragos. Jericó dedicou-se profundamente à pesquisa para criar esta obra, inclusive entrevistando sobreviventes e estudando cadáveres para obter uma representação fiel da realidade, o que confere à pintura uma autenticidade chocante. O trabalho de Jericó não se limita à técnica e à crítica política. Ele também explora temas universais de sobrevivência, desespero, esperança e resiliência. A figura do homem, levantando um pano como sinal de esperança, mesmo em meio à desolação, torna-se um símbolo da persistência de espírito humano diante da adversidade. Além disso, A Balsa da Medusa marcou um ponto de virada no movimento romântico, afastando-se dos temas clássicos e idealizados para abraçar uma abordagem mais realista e emocionalmente carregada. Jericó influenciou uma geração de artistas, demonstrando que a arte podia ser um meio poderoso para abordar questões sociais e humanas profundas. Hoje, A Balsa da Medusa permanece como um testemunho duradouro da capacidade da arte de provocar reflexões profundas sobre a condição humana e a sociedade. Ela nos lembra do poder da arte não apenas como meio de expressão estética, mas também como uma ferramenta de crítica social e política, desafiando-nos a refletir sobre as injustiças do passado e do presente. A obra de Jericó continua a ressoar, inspirando tanto espectadores quanto artistas a examinar e questionar o mundo ao seu redor. Bom, esse foi nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e é isso.